Nós saudamos a todos que estão nos acompanhando nessa noite com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estamos muito alegres pela oportunidade que o Senhor nos concedeu nessa noite de adorá-lo, de exaltá-lo, de glorificar o seu nome, mesmo da maneira que nós estamos. E nós acreditamos que da maneira que nós estamos é a melhor maneira. E aí eu convido você a abrir sua Bíblia, lá no Salmo 106, nós vamos ler 2 versículos apenas, do Salmo 106, para iniciar o nosso culto de ensino nessa noite. Salmo 106, versículo 1 e 2. Amém? O texto da palavra de Deus nos diz assim: Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Verso 2. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Por mais sinceros que sejamos, por mais íntegros que sejamos, nós nunca iremos alcançar toda a grandiosidade e poder que o Senhor tem. Nós adoramos, nós louvamos, nós exaltamos ao Senhor, mas Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, Ele é tão imenso, Ele é tão imensurável, que nós não conseguimos medir todo o seu poder, medir todo o seu amor. E nessa noite, aí na sua casa, com quem você está, com seus familiares, se tem algum vizinho, se tem algum amigo, ou você que está acompanhando a Igreja Batista Betânia há algum tempo e tem percebido o quanto nós amamos a palavra de Deus, quanto nós amamos estudá-la, o quanto nós amamos estar na presença do Senhor, ouvindo a voz de Deus ao nosso coração. Eu convido você, nessa noite, a adorar aí na sua casa Deus, a exaltá-lo, a engrandecê-lo. Eu queria desafiar a igreja, aí na sua casa, tire uma foto desse momento e encaminhe para o grupo. Nós queremos estar assim acompanhando quem está conosco nesse momento. Temos o chat, mas também nós queremos que você encaminhe uma foto para nós, para a gente estar assim celebrando a Deus com muita alegria por esse momento tão precioso que Ele tem dado para nós de estudar a sua palavra. Momento precioso, momento maravilhoso que Deus tem nos ensinado muito. E eu convido você aí na sua casa a orar ao Senhor. Nós vamos orar a Deus, nós vamos exaltá-lo com a nossa oração e pedir que Ele nos ajude a compreender o que Ele quer falar conosco nessa noite. Amém? Vamos orar? Deus eterno, Deus bendito, Senhor grandioso, Senhor poderoso, Criador dos céus, Criador da terra, Criador de tudo que existe. Deus, não há como nós humanos, nós pequenos, conseguimos medir toda a grandiosidade que existe no teu ser. O Senhor é grande demais, o Senhor é maravilhoso demais. As tuas obras manifestam o poder da tua glória. As tuas obras manifestam o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é bondoso, o quanto o Senhor é grandioso. Mas mesmo assim, nada disso, Deus, se compara à tua pessoa, ao teu caráter em medida, porque o Senhor excede a tudo que nós pensamos, a tudo ao que nós possamos contar. Por isso, Deus, nós te adoramos. Nós te adoramos porque o Senhor é o nosso Pai e tem derramado sobre nós graça, misericórdia, amor. O Senhor tem derramado sobre as nossas vidas cuidado todos os dias e nós nos alegramos com isso. Nos alegramos pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos te adorando como igreja, te adorando aqui, nós que estamos nesse momento, mas os teus filhos que estão agora em casa, celebrando a ti, te louvando, te adorando, que a tua bênção possa alcançá-los lá onde eles estão também, que o teu amor, a tua graça, o teu cuidado também estejam com eles, com as suas famílias. Abençoe a família da tua igreja, cada uma delas representada nesse momento. Senhor, eu também rogo a ti que o Senhor venha
nesse momento, nos ajudar a compreendermos tudo aquilo que nós iremos estudar nessa noite. Senhor amado, Deus bendito, Deus grandioso, que o nosso entendimento possa ser aberto pelo poder do Espírito Santo de Deus, para compreendermos os teus propósitos, os teus caminhos e aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Nessa noite, nos abençoa, no santo, eterno, precioso e grandioso nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos. Graça e paz, igreja. Tudo bem? Boa noite. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um de vocês grandiosamente. Amém? Vamos adorar ao nosso Deus. Uma canção bastante conhecida que diz assim: Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplando sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagava e agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, e o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém. Vamos continuar exaltando o nome santo do nosso Deus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é o Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é o Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
louvemos ao Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Você pode declarar nessa noite: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, para sempre, amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Na sua casa, por favor, dentro das suas possibilidades, você vai pegar Salmo 119, versículo 33 e versículo 34. E o texto da palavra de Deus nos diz assim: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus preceitos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei, e a ela obedeça de todo o coração. O versículo 34, ele nos chama a atenção porque o salmista, ele pede a Deus: Deus, me dá entendimento. Eu quero entender a tua lei, para que eu possa guardá-la. E mais que isso, para que eu possa obedecê-la. Não adianta eu conhecer todos os 66 livros da Bíblia, mas eu não conseguir praticar nada ou quase nada do que o Senhor tem nos ensinado. E uma coisa que eu tenho aprendido, e eu peço a Deus que Ele me ajude nesse exercício, é que quando Deus ele manda a palavra dele para nós, Ele tem um propósito. Talvez você não saiba como utilizá-la naquele exato momento, mas vai ter um momento que aquilo que o Senhor falou vai vir nitidamente à sua mente. E você vai dizer: agora eu entendo, porque naquele dia o Senhor me falou aquilo. Então aproveite a oportunidade hoje que Deus está dando à igreja de meditar na palavra. E medite com profundidade. E Deus tem algo a falar ao nosso coração nessa noite. Aproveite a oportunidade e vamos dedicar esse tempo ao Senhor com muita alegria. E vamos para a ministração da palavra, nossa aula agora, e o pastor Francivaldo vai mais uma vez nos ensinar. Aproveite. Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois é, estamos em mais uma escola bíblica juntos, aprendendo da palavra do Senhor, crescendo no entendimento daquilo que é vontade de Deus para as nossas vidas. Então, se prepare aí, pegue a sua Bíblia, coloque do lado, vamos lá. Uma oportunidade preciosa que Deus nos concede nessa noite, na nossa escola bíblica online, certo? Se por acaso alguém perdeu, né, não teve a oportunidade de estar, aí você depois recomenda, vai lá no canal da igreja, vai ficar lá e recomende a outras pessoas esse estudo bíblico maravilhoso que Deus compartilha conosco nessa noite. Ok? Sobre o que nós vamos estudar hoje? Sobre o que nós vamos estudar hoje? Olha isso aqui. Epístola de Judas. O livro de Judas. Tá já no final
do Novo Testamento, quando está se aproximando do final, nós temos esse livro bem pequeno. Na verdade, trata-se de uma epístola. Com certeza você já ouviu essa referência, né? Esse nome, epístola. O que é uma epístola? Isso indica que não se trata de um livro especificamente, mas de uma carta. Epístola é uma carta. Então, nós temos alguns livros do Novo Testamento que foram escritos no formato de carta, no formato de epístola. Algumas endereçadas a uma igreja específica. No caso da epístola de Judas, ela é escrita para as igrejas e os crentes de maneira geral, não é para uma igreja específica. Pois é, gente, nós vamos ter a oportunidade de hoje estudar um livro inteiro da Bíblia. Mas não é um livro como o de Isaías, que é tão grande, né? A epístola de Judas, ela é bem compacta. Tem um capítulo. São exatamente 25 versículos. Então, tão pequena que eu vou ousar fazer algo que eu não faço com frequência. É uma leitura bíblica mais longa. Mas então nós vamos ter a oportunidade de hoje ler essa epístola toda, completa. Então tenham paciência, aproveite aí que o Espírito Santo vai ministrar nas nossas vidas e vamos então fazer essa leitura bíblica. Você pode acompanhar conosco ou você pode acompanhar na tua Bíblia. Nós vamos ler tudo, certo? Vamos lá, olha o que diz. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantes adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhece como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Então são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levados pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor
com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andam segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apievedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Que coisa maravilhosa, acabamos de ler uma carta inteira, né? Escrita por esse homem de Deus. Você consegue imaginar ele em algum lugar, ali, e escrevendo algo tão precioso, e nós, mais de 2000 anos depois, estamos aqui lendo e aprendendo nessa noite com essa carta. Curve sua cabeça mais uma vez e ore ao Senhor. Pai de amor, Pai de bondade. Senhor nosso, que essa noite, Senhor, seja uma noite em que nós vamos aprender algo a mais da Tua parte, algo que foi estabelecido na Tua palavra para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Ó Deus, abre o nosso entendimento para que possamos entender as coisas preciosas que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Aquieta, Senhor, cada coração que está ao alcance desse ensinamento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então vamos lá, conhecendo acerca desse livro, né, da Bíblia. Nós falamos que é uma epístola, a epístola de Judas. Então, aí nós já temos a autoria. Quem escreveu? Quem é esse Judas? Aqui. Com certeza não é aquele Judas que traiu Jesus, tá? Não é aquele Judas que traiu Jesus. Nós tínhamos 2 discípulos com o nome de Judas, não são esses, tá? Nós vamos encontrar algumas citações na Bíblia que nos levam a entender que esse Judas era irmão de Jesus. Jesus teve alguns irmãos. Mateus 13:55 você vai encontrar lá que Jesus teve outros irmãos e um deles, né, era Judas. O outro era Tiago. A Bíblia fala que ele teve mais irmãs, certo? Nós não vamos entrar nos detalhes aqui da tradição católica de que Jesus foi filho único de Maria, tá? Mas nós temos o embasamento da Bíblia para mostrar. Você tem essas duas referências aí. Então, esse Judas aqui nós entendemos pela palavra que é irmão de Jesus. Ele não estava na relação dos 12 apóstolos. E provavelmente a conversão dele só se deu depois da ressurreição. Nós encontramos alguns textos bíblicos que mostram os irmãos de Jesus também não entendiam o ministério de Jesus. Tiveram resistência para enxergar Jesus Cristo como sendo o Messias. Mas, depois da ressurreição, nós vamos observar Judas se tornando
algo, né, um homem de Deus, uma liderança na igreja de Jerusalém e alguém que de fato prestou um grande serviço à igreja que estava surgindo. Então, Judas, irmão de Jesus. Ah, pastor, ele poderia ter se apresentado como eu, o irmão de Jesus. Pois é, talvez se fosse um de nós tendo um irmão tão ilustre, faríamos isso. E aí ele poderia dessa maneira estar se colocando até acima dos outros discípulos. Mas pelo contrário, mostrou uma extrema humildade. Não evocou em momento algum essa relação de irmão, né? Pelo contrário, mas de um humilde servo. E isso só enobrece ainda mais Judas, tá? Gente, Judas era um nome muito conhecido, era muito comum na época. Você tinha muitas crianças, né, judias, eram chamadas de Judas. Em função até mesmo de Judas que traiu Jesus, esse costume foi caindo, né? E nós absorvemos muitos nomes da cultura judaica, mas Judas você vai ver muito raramente. Ok. A quem ele está escrevendo esta carta? A quem Judas está endereçando essa epístola? Eu falei para vocês que ela não tem objetivo de uma igreja específica. Na verdade, ele está falando a todas as igrejas. É chamada de uma epístola geral. É para todos os crentes, em todos os lugares. Judas está observando algumas coisas que estão surgindo no meio da igreja, e ele está com uma preocupação em mente de trazer um alerta, um despertamento. E aí ele escreve essa epístola, ele escreve essa carta a todos. Então, vejam, o que Judas escreveu há tanto tempo atrás, ele é atual para todas as igrejas cristãs em todos os lugares. Portanto, sinta-se alvo dessa carta. Ao acompanhar esse estudo, então, sinta-se como se Judas estivesse sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para falar para você nessa noite. Você está abrindo a carta e está começando a ler e a entender essa carta. Qual é o propósito? Do que Judas vai falar nessa carta? Se você pega o início, ele até diz que ele tinha o interesse, o desejo de falar acerca da salvação. Judas estava com o propósito de escrever, falando mais acerca da salvação que alcançamos em Cristo Jesus. Mas ele então declara, logo no início, que há uma situação mais urgente a ser tratada. E aí ele vai falar do problema das heresias que estavam começando a surgir na igreja. E essas heresias são ensinos errados. São ensinos que, ao invés de nos aproximar de Cristo, nos afasta. Então, são distorções do Evangelho. A Bíblia condena. Cristo ensinou assim, alguém vem e ensina completamente diferente. E ele está dizendo que alguns falsos mestres, alguns falsos pastores estão entrando no rebanho, estão se infiltrando na igreja e começando a ensinar coisas que não tinham nada a ver com o evangelho. Então, Judas está tendo discernimento espiritual de perceber que muitas coisas que estavam sendo ensinadas na igreja não tinha nada a ver com o evangelho de Cristo. Ele está dizendo, olha, fiquem atentos, esse ensino não foi o que nós recebemos do Senhor. Olha, esses que estão ensinando essas coisas não são servos de Deus genuínos. Não são verdadeiros pastores constituídos pelo Senhor. São falsos mestres. Então o objetivo é alertar a igreja acerca de ensinos deturpados, alertar a igreja acerca desses falsos mestres. E no versículo 3 e 4, ele deixa bem claro isso.
Se nós pudéssemos pegar um versículo que resume a já resumida epístola de Judas, você pegaria o versículo 3. Versículo 3, quando ele diz: para animá-los a combater a favor da fé que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Ele está dizendo: eu estou escrevendo não para que vocês fiquem tristes, não para que vocês fiquem decepcionados, mas escandalizados, mas para que vocês fiquem com ânimo redobrado e procurem combater em defesa da fé genuína, que Deus plantou em seus corações, certo? Então o versículo 3, você pode grifar aí, é o versículo que resume essa epístola, que resume essa carta, certo? Onde ele diz o propósito. Vamos pegar um esboço. Se você quisesse organizar a epístola de Judas, essa carta, por temática, nós poderíamos dividi-la dessa maneira, em 3 partes. Mas as 3 partes tratam da mesma coisa, né? Só que ele vai fazendo algumas abordagens. Por exemplo, dos versículos 1 a 4, ele está informando, ele está anunciando aos crentes que há falsos mestres na igreja. Ele está dizendo: irmãos, existem alguns que se infiltraram na igreja, estão se apresentando como mestres, estão dizendo que eles receberam ensinamentos do Senhor e estão ensinando vocês, e eles não são do Senhor. Olha só, irmãos, falsos mestres. Do versículo 5 ao versículo 16, ele vai dando algumas características desses falsos mestres. Como é que você pode identificar um falso pastor? Como é que você pode identificar um falso mestre? E ele vai apresentando uma série de características para que os irmãos fiquem atentos. Do versículo 17 até o versículo 23, ele agora vai incentivar a igreja e os irmãos a não aceitarem. Ele está dizendo: não tolerem, não aceitem, combatam as heresias, confronte esses falsos mestres. Meus irmãos, nós temos ensinado aqui na igreja isso, porque é assim que recebemos do Senhor. Ninguém pode distorcer a palavra, ninguém pode acrescentar nada ao evangelho. O evangelho é pleno, é perfeito, é completo. Ele é suficiente para nós. A Bíblia diz que se alguém chegar falando de um outro evangelho, seja considerado anátema, seja considerado maldito. A Bíblia diz que nós não podemos acrescentar um tio, uma vírgula, nada. Portanto, ninguém, absolutamente ninguém, tem autoridade. Por mais que é uma figura conhecida no meio evangélico, e disse isso e disse aquilo outro. A maior autoridade, irmãos, é a palavra do Senhor. E é isso que Judas está dizendo. E aí o versículo 24 e 25 ele faz, ele se despede dos irmãos. Bom, vejamos aqui algumas ações que Judas mostra e que identificam esses falsos mestres. Como é que nós vamos conseguir identificar esses falsos pastores que surgiram no meio da igreja e que têm surgido de lá para cá em muitos lugares? Versículo 4, veja, ele diz: eles introduziam dissimulação na igreja. Era de maneira sutil. O dissimulado, ele é sutil, ele não é grosseiro. A pessoa não chega falando uma aberração, ele pega, uma verdade e vai mudando devagarinho.
vai dando uma outra interpretação que não aquela verdadeira. Ele está dizendo, são dissimulados, cuidado. Né? Está te dando tapinha nas costas aqui e dizendo, meu irmão, isso, aquilo, outro, mas na verdade ele está ali como um lobo no meio do rebanho para afastar as pessoas. Transformavam em libertinagem a graça de Deus. Ele diz, olha, a coisa mais linda do Evangelho é a graça que nos alcançou. Nós não merecíamos, nós não temos nenhum crédito pela salvação, mas a graça, que é um favor imerecido que recebemos do Senhor, nos alcançou, nos libertou. Né? E agora ele está dizendo, então nós somos salvos pela graça, não pelas obras. Mas olha o que ele diz, esses falsos mestres, eles pegam, alegando que nós somos salvos pela graça, então é como se nós pudéssemos fazer tudo. Somos livres. Então, se eu sou livre, nada me impede, nada me prende. E aí eles começam a defender que a pessoa poderia usar o seu corpo livremente, que então não há pecado, né, em qualquer tipo de prática sexual, mesmo aquelas que a própria Bíblia condena. Não, mas nós somos livres. Ele está dizendo, olha, cuidado. No versículo 4 vai falando disso. Ainda no versículo 4 ele diz, olha, eles negam a divindade de Cristo. Nós aprendemos, irmãos, que Cristo era 100% Deus, 100% homem. Quando ele estava entre nós. Era o Deus que se fez carne, era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas continuou tendo atributos divinos, mas também tinha os sentimentos humanos, tinha uma carne, tinha um corpo. E ele estava dizendo, né, que aquele Messias não era Deus. E Judas está condenando isso, porque a própria Bíblia assim afirma. Jesus declarou, eu e o Pai somos um. Então ele não podia falar isso. Contaminavam a carne, né? Mostrando então que eles não viam o corpo como o templo do Espírito Santo. No versículo 8 fala disso. No versículo 8, ele diz ainda que eles rejeitavam o governo. Eles não queriam se submeter à autoridade. Irmãos, olha, eu vi essa frase hoje. Quem não sabe obedecer, não sabe mandar. Quem não está disposto a se subordinar a uma autoridade, nunca poderá ser uma autoridade. Não, eles não queriam obedecer às autoridades da igreja, eles não reconheciam os governos, né, que haviam nas nações, e aí eles estão pregando o caos. No versículo 8 ainda diz que eles difamavam autoridades superiores. Estão difamando. Meu irmão, olha, tem muito cuidado quando você encontra um líder queimando o outro. A pessoa te chama, se apresenta como um líder, como um mestre, e ele começa a falar mal de pastor A, de pastor B, de líder disso da igreja. Irmãos, difamando as autoridades superiores. Se há erro e ninguém é perfeito, o Senhor é justo. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Mas ele está falando isso, não podiam. Eles difamavam, no versículo 10, tudo que não entendiam. Aí, irmãos, aquilo que eles não entendiam, não prestava, isso, aquilo, outro, ele está chamando a atenção. No versículo 10, ele diz que corrompiam-se no que não entendiam. Eram corruptos. Versículo 15, eles praticavam obras ímpias. Como é que você diz que é um homem de Deus e faz o que o ímpio pratica? Judas está dizendo, irmãos, olha para as obras desses homens. Vocês estão acreditando no que eles pregam, mas olha como eles vivem. Não tem nada como homens do Senhor. Versículo 16 diz que eles eram murmuradores. Ainda no 16 diz que eles eram descontentes. Andavam segundo as suas paixões. Andar segundo as suas paixões, andar segundo os desejos da carne.
Olha, irmãos, o homem espiritual anda guiado pelo Espírito, o carnal anda guiado pela carne. Como é que se apresentavam como mestres, né, no ensino da palavra e andavam seguindo os desejos da natureza caída? Versículo 16 diz que eles propagavam, eram arrogantes, não aceitam orientação. Irmãos, por mais, o mais alto grau hierárquico que alguém pode exercer numa denominação, dentro de uma igreja, irmãos, todos nós somos servos. Todos nós somos irmãos. Todos nós temos que humildemente ouvir um ao outro. Eu sou pastor da igreja, mas eu tenho que ser o primeiro a, se o irmão chegar, pastor, eu quero falar isso aqui, eu percebi isso, eu tenho que ser humilde para ouvir. E, à luz da palavra, vamos analisar aquilo ali. Não, não posso. Sabe com quem está falando? Sabe com quem está falando? Pois é. Propagava arrogância. Versículo 16 diz que eles eram aduladores por interesse. Olha, irmão, coisa feia. O líder, né? Sendo um bajulador. Aí, quando chegava uma autoridade assim, fazia aquele rapapé, como a gente chama, né? Olha como ele parece, irmãos, e aí ele está dizendo, olha para esses comportamentos. Em sua carta, Judas usa algumas figuras, e é importante que vocês entendam, né? Quando se refere a esses falsos mestres, ele usa algumas expressões que nós precisamos entender o significado delas. Por exemplo, lá no versículo 12, ele chama esses falsos mestres de rochas submersas. Rochas submersas. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está comparando esses falsos mestres àquelas pedras gigantes que ficavam abaixo da linha da água quando o navio passava. Imagina aquele navio, você sabe, né? Que você olha um navio ali em alto mar, a parte que está abaixo da linha da água é grande. Então, se tiver uma pedra ali, pode afundar completamente. Ele está dizendo, olha, esses falsos mestres, eles são perigosos para a igreja, com a rocha escondida para o navio. Está todo mundo achando que ali, olha, o mar está tranquilo, aí o navio vai de repente, buf, bate. Não bateu em quê? Estava lá escondido. Então é isso que ele quer falar quando ele diz que eles são rochas submersas, perigosos para a igreja, está lá infiltrado, mas o propósito dele é completamente diferente do sentido da comunhão dos santos que a palavra de Deus coloca. No versículo 12, ele usa outra expressão, pastores de si mesmo. Esses falsos mestres, eles se apresentavam como pastores. Mas olha o que Judas está dizendo. Eles estão pastoreando quem? O pastor é quem cuida. É quem zela pela integridade do rebanho. É quem alerta, é quem mostra. Eles estão pastoreando a si mesmos, ou seja, eles estão cuidando dos seus próprios interesses, só estão pensando neles. Eles estão lá no meio da igreja, lá o que eles querem é lucrar, o que eles querem é tirar vantagem, o que eles querem é se beneficiar. Cuidado, irmãos. Tem muitos aí espalhados no meio do povo de Deus que não tem interesse algum em ver o crescimento do rebanho, que não está preocupado em ver o bem-estar das ovelhas, mas eles querem é tirar vantagem. Ele está dizendo, pastoreiam a si mesmo. Tudo que interessa são eles. Nuvens sem água. No versículo 12 ele chama nuvens sem água. Né? E aí vejam, o que uma nuvem... Você imagina que aquela nuvem em algum momento ela vai precipitar sobre a terra e vai regar. Né? E vai regar. E aí ele está dizendo, mas imagina uma nuvem que não tem água. Não tem nada a oferecer. São secos, não tem nada de bom, impressiona, né? Você olha, às vezes a gente olha para o céu e vê as nuvens lá, às vezes nós não conseguimos distinguir uma nuvem seca de uma nuvem com água.
Ele está dizendo, ó, são nuvens sem água. Tem nadinha. São ocos. São ocos, são vazios. No versículo 12, ele ainda usa outra expressão, árvore sem fruto. Esses falsos mestres são árvores sem fruto. Sabe aquela árvore que está cheia de folha, bonitona, você olha de longe assim, impressiona. Irmãos, os falsos mestres, os falsos pastores, eles impressionam. Não é aquele talinho sequinho, aquela planta sequinha, não, porque senão ninguém se aproximava. Vai impressionado pelas folhagens, né? Frondosa. Aí você chega lá, irmão, não tem um fruto. Não tem vida. Não gera vida. Porque não há vida neles. Gera morte, gera sequidão. No versículo 13, ele chama eles de ondas bravias. Ondas bravias são aquelas ondas violentas em alto mar que arrasta as embarcações para um local distante. As ondas bravias, elas espalham tudo, né? São ferozes. E elas vão como se aqueles homens espalhassem erros por todos os lugares onde andassem. Por onde eles passavam era só um rastro de destruição. Olha esses falsos mestres, por onde eles já passaram, que deixaram. Escândalos. Alguns se especializaram em escândalos no meio do evangelho. Vergonha. Onde eles passaram, deixaram rastro de confusão. Dividiram igrejas. Machucaram pessoas. O versículo 13, ele ainda chama eles de estrelas errantes. Os falsos mestres, irmãos, eles não eram confiáveis como líderes espirituais. Não confia neles. Não confia neles, tá? Estrelas errantes. Sabe? Nós sabemos que as estrelas, elas não têm luz próprias. Elas precisam refletir a luz de um astro maior, que é o sol. O verdadeiro pastor, o verdadeiro mestre, o que ele traz, a luz que ele traz, não é de si mesmo, é do Senhor. É aquilo que recebeu do Espírito Santo. Mas esses aqui se apresentavam como as estrelas com luz própria. E tem muitos aí, irmãos, é o estrelão. Eu determino, eu faço isso, eu já curei, eu já isso, aquilo, outro, irmãos. A Bíblia diz que importa que ele cresça e eu diminua. A igreja é cristocêntrica, é Cristo no centro, e todos nós em volta, adorando, bendizendo, exaltando o seu santo nome. O profeta, o pastor, o mestre, irmãos, é mais um que depende da graça e da misericórdia do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele vai falar da gravidade dos erros cometidos, da seriedade do pecado desses homens, ele então faz menção de algumas coisas do Velho Testamento. Ele usa o Velho Testamento como exemplo. Olhem para trás e vejam o que aconteceu na história. É curioso porque Judas, essa carta tão simples, mas ela traz alguns detalhes que você não encontra em nenhum outro lugar da Bíblia. Ele faz algumas revelações, sabe, irmãos, que você não encontra em outros lugares da Bíblia. Quando, por exemplo, ele fala do anjo Miguel lutando com o diabo pelo corpo de Moisés. Você não encontra nenhuma outra citação disso na Bíblia, né? Ele traz essa revelação. Quando ele fala de uma profecia de Enoque, que Enoque profetizou, e aí ele fala, ele vai trazendo algumas coisas bem interessantes, e os estudiosos se debruçam sobre isso, sobre essas revelações. Quando ele fala de demônios encarcerados, então ele traz algumas coisas curiosas. Mas, vamos lá. Situações do Antigo Testamento que ele expõe para comparar com o que estão fazendo esses mestres
né, esses falsos mestres. Ele cita, por exemplo, o pecado do povo de Israel quando foi liberto do Egito. Qual foi o maior pecado? Não o maior, mas qual foi o grande pecado do povo de Israel que fez com que uma geração toda perecesse no deserto e não chegasse à terra prometida? Incredulidade. Por mais que Deus manifestasse o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, a sua bondade, o povo não abriu o coração para o Senhor. Ele está dizendo, esses homens, se estão agindo assim, não é porque não conheceram o amor, a bondade, é porque têm um coração duro, são incrédulos. E resultado, a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel, destruição. Os incrédulos serão destruídos. Depois ele faz menção dos anjos caídos. Aí ele vai falar, né, daqueles anjos que caíram do céu. A Bíblia fala de uma terça parte. E ele faz uma citação para dizer, olha a gravidade. Qual foi o erro dos anjos que caíram do céu? Rebeldia. Satanás, ou Lúcifer, comandou uma rebelião contra Deus. Ele está dizendo, é o mesmo erro desses homens. Eles são rebeldes. Irmãos, a Bíblia compara o pecado da rebelião à feitiçaria. Por isso que no nosso coração não cresça a rebelião contra o Senhor. E resultado, foram condenados. Ele cita o caso das cidades de Sodoma e Gomorra. Nós encontramos, né, na Bíblia. E é curioso porque ele dá um detalhe a mais. Ele diz assim como Sodoma e Gomorra e outras cidades próximas foram destruídas. E, geralmente a gente tinha visto lá Sodoma e Gomorra que foram destruídos por causa da iniquidade, né? Por causa da prostituição. E aqui, irmãos, a prostituição em seu sentido mais amplo, né? A prostituição espiritual. Então, também, e aí mostra que outras cidades em volta também estavam contaminadas, como Sodoma e Gomorra. E resultado, a punição. E ele está dizendo que esses falsos profetas, eles se prostituem. Eles se prostituem. Eles se vendem. Eles se vendem. E o final deles será a mesma condenação. Ele cita o exemplo de Balaão, o profeta Balaão. A história de Balaão é tão curiosa, né? E nós vimos que o que provocou a derrota de Balaão? Ganância. Balaão olhava andando para onde ele podia ganhar mais, né? Aí Balaque veio lá e diz, profetiza contra o povo de Deus que eu te pago tanto. E pois é, ele está dizendo, olha, esses falsos mestres, o que eles querem são gananciosos. São gananciosos. E o resultado, a mesma coisa, condenação. Ele fala sobre Corá. Quando Corá se levantou contra Moisés no deserto, não respeitou a autoridade do líder de Deus. E Corá disse, não, se tu é homem de Deus, eu também sou. Por que o povo tem que te obedecer? Poderia me obedecer também. Por que tu tem que liderar? Por que eu não posso? Qual foi o pecado de Corá? Insubordinação. Ele está citando, olha, eles são insubordinados. Não querem aceitar a liderança de ninguém. Ele quer que as pessoas se sujeitem a ele, mas eles não obedecem a ninguém. Qual foi o resultado? Condenação. Pois é. Irmãos, essa carta tão preciosa, ela nos deixa algumas lições maravilhosas e que nós temos que estar atentos. Ele vai mostrar no versículo 3 como lição, olha aqui, aplicando nas nossas vidas, que a fé em Cristo, ela foi entregue aos santos pelo Senhor. E nós devemos batalhar contra os falsos mestres. Eles atacam a nossa fé, eles atacam a fé da igreja. Portanto, você tem que, na palavra, confrontar. Meu irmão, isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso não é palavra de Deus. Isso não é ensino do Senhor. Sabe que o homem de Deus, o profeta do Senhor, ele tem que pregar? Assim diz o Senhor.
Ele não fala de si mesmo. Mas ao mesmo tempo ele diz, olha, é inevitável que essas pessoas apareçam. Elas vão aparecer sempre. Todos os tempos. Vão aparecer. Mas ele nos desafia a permanecermos firmes. Permaneçam firmes. Irmãos, errado é errado. Não importa de quem venha. A partir do líder, se está errado, se está contra a palavra, é contra a palavra. Ele está dizendo, permaneçam firmes. Nós não seguimos a homem, nós respeitamos as lideranças, mas nós seguimos a Cristo Jesus. É isso que Judas está dizendo. Permaneçam firmes em Cristo. Mas também, irmãos, ele mostra a necessidade urgente de orarmos. A igreja tem que orar. Jesus já dizia, orar e vigiar, orar e vigiar. O inimigo, em volta. Certo, irmão? E alguns ficam encantados com esses encantadores de ovelha, que ficam lá fazendo essas coisas que não tem nada a ver com o evangelho. E tem gente que vive encantado com essas coisas. Orem, pedindo sabedoria, pedindo discernimento. Os santos devem manter-se no amor de Deus. No amor de Deus. Agora ele diz, olha, o Senhor quer que os santos salvem do fogo os que foram enganados. Nós temos que ter muita paciência, irmãos, com aqueles que foram enganados. Alguns que não estão muito solidificados na fé, eles ouvem essas coisas daqui a pouco. Por não terem alicerce na palavra, eles abandonam a palavra e começam a seguir esses líderes. E aí, queridos, nós não podemos agir da mesma maneira com aquele que enganou com o que foi enganado. Tá? Então ele está dizendo, olha, ajude a salvar do fogo. Por quê? Porque esse líder, esse falso profeta, esse falso pastor, já está dizendo o que vai acontecer. Ele é falso. E ele vai parar no fogo, na condenação. Mas ele está arrastando outros. Ele está dizendo, olha, salve do fogo. Vá lá. Chame, desperte, mostre na palavra. Certo? E aí ele diz mais, né? O poder de Deus garante a salvação aos que pela fé creem em Cristo Jesus. Creem em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, ficam essas lições preciosas dessa carta tão maravilhosa, que você teve a oportunidade de estudar nessa noite. Esteja disposto a defender a fé pura, genuína, um evangelho sem maquiagem, e a proteger a igreja dos falsos mestres. Quem nos ensina é o Senhor. Devemos fidelidade ao Senhor. Aos nossos mestres, pastores, irmãos, nós amamos e seguimos enquanto eles estão sendo fiéis à palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, que você se sinta estimulado a continuar estudando a palavra. Irmãos, que coisa preciosa. Sabe por que muitos caem nesse conto dos falsos mestres? Falta profundidade bíblica, falta um conhecimento maior acerca do evangelho, e aí se tornam presas fáceis. Mas o Senhor está nos treinando, nos capacitando, nos preparando. Continue lendo a sua Bíblia. Faça esse propósito de esse ano de 2021, mais uma vez eu vou ler a minha Bíblia, eu vou me aplicar à leitura da palavra e com certeza você será muito edificado. Que Deus em Cristo Jesus esteja conosco, nos guiando, nos ensinando e trazendo a sua paz. Amém? Deus abençoe, meu irmão.